dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à plataforma Florestas PT pelo convite que me endereçou relativamente a um assunto e ao desafio de falar sobre o associativismo na gestão florestal, os seus desafios e oportunidades. Isto é um assunto muito relevante no âmbito da política florestal nacional e mais à frente eu depois vos transmitirei as razões da necessidade de fazermos a agregação de proprietários e nomeadamente em torno de uma gestão florestal sustentável e profissional. Eu estruturei esta apresentação de acordo com aquilo que são as políticas, quer do passado, quer o seu enquadramento histórico no âmbito da promoção do associativismo na gestão florestal. Portanto, vou começar por fazer uma breve resenha histórica. Posteriormente, irei-vos falar daquilo que são as organizações de produtores florestais e aquilo que é a sua atual situação. Passarei depois para as zonas de intervenção florestal, para as entidades de gestão florestal e unidades de gestão florestal, que são uma das figuras em torno de uma gestão profissional mais recentemente criadas em termos legais, e terminarei com alguns daquilo que são os exemplos ao nível da gestão da paisagem, nomeadamente o novo regime de planos de reordenamento da gestão de paisagem e as áreas integradas de gestão da paisagem, cuja iniciativa é da DGT e que o ICNF, obviamente, está muito envolvido naquilo que é a sua execução. Dando início ao breve resumo histórico e enquadramento da promoção do associativismo na gestão florestal, dizer-vos que no início do século passado, no âmbito do diploma do regime florestal, foi, no fundo, previsto a constituição de grêmios ou de associações de proprietários florestais para a aplicação deste regime. Portanto, já no início do século era uma preocupação da política florestal, no fundo, de agregar os proprietários em torno daquilo que era a gestão florestal. Estamos sempre a falar de modelos de gestão de adesão voluntária, portanto, nada destas figuras dizem respeito àquilo que é a adesão obrigatória dos proprietários em termos de associação. Posteriormente, nos anos 30, através das associações sindicais da defesa da floresta contra incêndios, foram também reunidas proprietários florestais, que incluem essencialmente, podem ser públicos e que vão ser responsáveis por todas as ações de prevenção, combate e recuperação das áreas ardidas, com base em seguros. Nos anos 60, 70, surgem os planos de arborização concentrada, que tem por base um prévio cadastro predial e a adesão voluntária dos proprietários em torno da execução daquilo que é um plano de arborização comum. Dou-vos o exemplo que foram executados o da Serra de Bornes, o da Serra de São Mamede ou o do Cabeço da Rainha, que envolvem várias centenas de proprietários. Mais recentemente, entre os anos 60 e 80, surgem então os modelos de agrupamentos de proprietários privados, que estão sobretudo localizados em zonas de minifúndio e que seguem mais ou menos estratégias coercivas que incluem polígonos florestais, as tais zonas de intervenção florestal obrigatória e zonas de ordenamento florestal obrigatório também, previstas em legislação. E há uma primeira tentativa, um projeto de decreto-lei que foi apresentado nos anos 80 para as zonas de intervenção florestal ou núcleos de intervenção florestal, que depois, posteriormente, mais recentemente nos anos 2000, no âmbito da política florestal e da lei de bases da política florestal, foram concretizadas. Entre os anos, também, mais ou menos por esta altura, entre 1968 e 82, surge o primeiro projeto piloto de apoio à propriedade privada, através dinamizado pela Direção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas, e que, no fundo, que previa era uma rede de serviços locais com núcleos de assistência técnica, portanto, estamos a falar em apoio à extensão florestal, e que era direcionada para a propriedade florestal privada e mais localizada, obviamente, nas zonas de minifúndio.
Em 86 surge também o agrupamento de produtores florestais no âmbito do Programa de Ação Florestal, que era um programa de apoio integrado no PEDAP e que, no fundo, o que previa era a implementação conjunta de projetos de arborização e de beneficiação florestal em torno de programas públicos e de apoio financeiro às florestas, tendo sempre por base a gestão conjunta e a execução destes projetos. Já no início da década de 90, com o incremento das associações de produtores florestais, no fundo, começam a surgir em certas regiões do país e após a ocorrência de grandes acontecimentos catastróficos, nomeadamente os incêndios, que obviamente conduzem ao declínio dos povoamentos florestais, e depois surgiu a promoção do associativismo no sentido de poder recuperar este património florestal. Neste contexto surge o exemplo do movimento Forestis, que depois foi fundado em 1992 e que depois se concretizou mais recentemente. A Forestis é uma das associações que atualmente ainda existe, e mais no centro e no sul, a Associação de Produtores Florestais de Coruche e a ANSUB nos anos 94. Como marco essencial para estes modelos, a Lei de Bases da Política Florestal surge em 86 e, nomeadamente, ela prevê várias estratégias de apoio às formas de associativismo que persigam os objetivos de política florestal. Recentemente, no início deste século, portanto, temos então entre 2003 e 2005, começou-se a trabalhar num diploma legal relativamente à criação e ao enquadramento daquilo que vêm a ser as zonas de intervenção florestal, que no fundo o que se pretende é uma correta gestão dos territórios dominantemente florestais, à escala da paisagem. Ela é sempre dinamizada tendo em vista a gestão dos proprietários locais, portanto a iniciativa é sempre de um conjunto de proprietários que depois se agregam em núcleo fundador e que depois elegem uma entidade gestora que normalmente são organizações de produtores florestais ou empresas privadas. Ainda no âmbito da Lei de Bases da Política Florestal, em 2009, há uma regulamentação que, através de uma portaria, que no fundo cria um apoio às organizações de produtores florestais e, no fundo, prevê o seu enquadramento e as formas de apoio. Basicamente, estas associações ou organizações têm que estar registadas na Autoridade Florestal Nacional e, inicialmente, tiveram o apoio do Fundo Florestal Permanente, que agora é o atual Fundo Ambiental. Em 2017 surge também a iniciativa legal que cria as entidades, ou o regime jurídico que cria as entidades e as unidades de gestão florestal, que no fundo têm o mesmo objetivo, que é agregar a gestão florestal numa forma mais profissional e, portanto, no fundo este regime jurídico cria o reconhecimento destas unidades de gestão florestal. Mais recentemente, no início dos anos 20, surge o regime jurídico da reconversão da paisagem, que no fundo pretende fazer o ordenamento e a revitalização dos territórios da floresta, tendo em vista a resiliência dos riscos e dos fatores abióticos e abióticos. Prevê a criação de programas de gestão e reordenamento da paisagem, a delimitação dentro desses programas de áreas integradas da gestão da paisagem, que depois, no fundo, elas vão, dentro destas áreas, vão ser, no fundo, elencadas, um conjunto de operações integradas que têm uma entidade responsável, que pode ser uma unidade de gestão florestal ou uma entidade de gestão florestal ou uma zona de intervenção florestal, e no fundo, estas operações, ou IGPs, vigoram por um período de 25 anos, o qual pode ser prorrogável até aos 50 anos. Porquê o associativismo e a agregação do regime da propriedade é tão importante no contexto da política europeia em termos de
Portugal. Portugal, de facto, relativamente aos restantes Estados-membros, é um dos países que apresenta maior propriedade, maior percentagem de propriedade privada, portanto, florestal, em detrimento daquilo que é a sua atuação pública. Portanto, todas as políticas têm que ser direcionadas para um apoio de uma agregação e de uma gestão conjunta devido, obviamente, àquilo que são a estrutura e o regime da propriedade em Portugal, que, como vocês devem saber, as propriedades são muito pequenas, essencialmente no norte e nas zonas costeiras de Portugal. Existe uma maior dimensão das propriedades no sul. Há uma previsão, e como vocês sabem, está a decorrer agora o levantamento também de cadastral através das iniciativas do cadastro, nomeadamente através da iniciativa BUPI, mas prevê-se que há 400 mil proprietários e que esses 400 mil proprietários envolvem mais de 11 milhões de prédios. Portanto, temos uma propriedade muito dimensionada e, obviamente, o que é que isto conduz? Em muitas regiões existe um elevado grau de absentismo ao nível da gestão florestal. Aqui, mais uma vez, reforço, as áreas florestais estão essencialmente integradas em proprietários privados, mais de 90%, e a maior produtividade primária, ou maior gestão, ou potencialidade para desenvolver as florestas encontram-se, nomeadamente no norte e no centro do país, onde existem grandes zonas de produtividade primária líquida, o que faz com que haja uma necessidade para que estas zonas possam vir a produzir mais da sua agregação. Efetivamente, nós temos diversas formas de associativismo e de agrupamento de proprietários. O que é que existe? Por um lado, existem os agrupamentos de proprietários florestais, criados no âmbito do Programa de Ação Florestal, as tais organizações de produtores florestais, conforme já vos referi, as zonas de intervenção florestal, entidades e unidades de gestão florestal, grupos de certificação da gestão florestal, áreas florestais agregadas, como é o caso, por exemplo, da área florestal do Baixo Voga, e ainda agrupamentos de baldios. Estas figuras são figuras jurídicas diferentes, obviamente, têm conceitos distintos, mas que o que se pretende efetivamente é uma gestão profissional daquilo que é os ativos florestais que existem nestas regiões. Portanto, os seus objetivos, apesar de não serem os mesmos, são complementares. E agora, passando um bocadinho para aquilo que são as organizações de produtores florestais, como vos referi, o diploma que faz com que exista um registro é dos anos 2009. Atualmente existem 164 associações de produtores florestais registadas no ICNF. Essencialmente, elas têm um âmbito municipal, conforme vocês podem ver aqui neste quadro, e localizam-se, obviamente, nas regiões onde existe maior incidência de proprietários florestais de minifúndio, pequena propriedade, que é na região centro e na região norte. Elas envolvem, portanto, a distribuição, como podem ver, tem vindo a ser... tem esta distribuição em termos temporais. As associações têm que renovar e confirmar se estão aptas ou não para manter o seu registro e, portanto, é natural que haja uma atualização anual daquilo que é o registro junto da Autoridade Florestal Nacional. Quais são as principais atividades desenvolvidas por estas organizações de produtores florestais? Essencialmente, o que se pretende é alterar as atitudes e as mentalidades dos proprietários florestais. É muito importante esta extensão florestal e este passar do conhecimento para aquilo que são os proprietários, contribuir, obviamente, para ultrapassar a fragmentação das propriedades no sentido de poder dinamizar agrupamentos e, no fundo, uma gestão conjunta em torno do mesmo objetivo, um suporte técnico e administrativo, obviamente que é muito importante. Nós estamos a falar com proprietários, muitas das vezes, que têm diferentes anseios e diferentes atitudes perante aquilo que é a sua propriedade e a forma de gerir essa propriedade, com diferentes objetivos. Obviamente que estas organizações representam os interesses junto das entidades públicas e privadas, têm efetivamente um papel muito importante naquilo que é a divulgação da informação, as campanhas de sensibilização, a formação e a passagem do conhecimento científico e técnico ao proprietário florestal e, no fundo, a promoção da gestão florestal profissional e o apoio na comercialização de produtos, tendo em vista o aumento da rentabilidade daquilo que pode ser para
para o produtor ou proprietário florestal. Relativamente às zonas de intervenção florestal, o que é uma zona de intervenção florestal? De facto, é uma área territorial contínua, é maioritariamente constituída por espaços florestais, está submetida obrigatoriamente a um plano de gestão florestal, que é comum, é administrada por uma única entidade, tem um mínimo de 500 hectares e um máximo de 20 mil hectares, junta no mínimo 25 proprietários e tem como 25 proprietários aderentes, portanto estes proprietários têm que ser aderentes à ZIF, obviamente que nesta zona podem existir e existem muitos mais proprietários que não são aderentes à ZIF e envolvem 50 prédios rústicos. Atualmente, a primeira ZIF foi criada em 2005, atualmente existem 268 ZIFs que envolvem cerca de 1,9 milhões de hectares, portanto nós já temos um esforço muito elevado naquilo que são a constituição de zonas de intervenção florestal, envolvem mais de 30 mil aderentes e cerca de 86 entidades gestoras, como já vos referi, podem ser organizações de produtores florestais ou cooperativas e empresas. Naquilo que diz respeito à propriedade, e porque estamos a falar em agregação de proprietários florestais e das suas propriedades, dos elementos estruturantes das zonas de intervenção florestal tem a ver com o inventário da estrutura da propriedade florestal e que, no fundo, foi lançado um concurso em 2016, apoiado pelo Fundo Florestal Permanente, e nós tivemos um conjunto elevado de candidaturas que envolveram 83 concelhos, essencialmente localizados na região norte e centro, onde existe, portanto, maior fragmentação da propriedade, conforme já foi-vos transmitido. Dentro destes 83 concelhos existem cerca de 35 mil prédios rústicos dos aderentes e uma área de cerca de 63 mil hectares. Os concelhos com maior incidência diária de inventário da estrutura da propriedade são Viana do Castelo, que tem mais de 12 mil hectares, Alcobaça e Trancoso, com 7 mil. Os concelhos que envolvem maior número de prédios de EEP foram Vozela e Trancoso, sensivelmente com cerca de 3 mil prédios rústicos. Portanto, isto é um trabalho que tem que ser feito pela entidade gestora das ZIFs e que, no fundo, o Fundo Florestal Permanente veio dinamizar com a elaboração deste inventário, apoiando financeiramente. Relativamente às entidades gestoras e às unidades gestoras, eu não vos vou amassar muito com o que está espelhado aqui. De facto, o que eu vos quero transmitir é que o que se pretende aqui é que haja uma gestão conjunta dos espaços florestais direcionados, ambos os modelos são direcionados para o minifúndio. Tem que haver um objeto social daquilo que são os estatutos destas entidades, que são direcionados para a civicultura, à gestão ou à exploração florestal e, no fundo, a prestação de serviços aos seus associados. Em termos das entidades de gestão florestal, essencialmente elas são criadas por sociedades por cotas, podem ser sociedades anónimas, também podem ser cooperativas, associações, têm todas personalidade jurídica. Relativamente às unidades de gestão florestal, nós estamos a falar, a grande diferença é que os espaços florestais têm que ser contínuos, portanto tem que haver uma garantia da continuidade relativamente àquilo que são os espaços florestais e, obviamente, também tem que ter como objeto social a prestação de serviços aos seus associados e estamos a falar essencialmente em cooperativas agrícolas ou associações que têm personalidade jurídica. Quais são as diferenças entre estas entidades e unidades de gestão florestal e as zonas de intervenção florestal? Por um lado, na ZIF é obrigatório o plano de gestão florestal, o seu cumprimento e a sua execução. Nas unidades de gestão florestal e nas UGFs, de facto, não há um plano florestal obrigatório, elaborado nos termos do regime jurídico do planeamento florestal. No entanto, estas áreas têm que ser geridas de uma forma conjunta e estão submetidas a uma gestão única. Obviamente que esta gestão tem que ser constituída e acordada por todos os proprietários e
A grande diferença é que, de facto, e é uma diferença que faz, eu acho que faz toda a diferença, detém poderes efetivos, estas UGFs e estas EGFs, detêm poderes efetivos na gestão dos ativos dos prédios florestais. No fundo, os seus ativos são os prédios que os proprietários ou gestores florestais passam como ativos para a sociedade ou entidade gestora. Relativamente aos modelos de gestão conjunta dos espaços florestais, atualmente existem apenas entidades de gestão florestal, não há nenhuma unidade de gestão florestal reconhecida, é o ICNF, a Autoridade Florestal Nacional, que reconhece estas entidades de gestão florestal. Atualmente existem 18, envolvem cerca de 45 mil hectares. Relativamente à gestão e à organização da paisagem em termos daquilo que é o seu novo regime, portanto é um regime relativamente recente, publicado em 2020 e que foi atualizado no início de janeiro de 2022, o objetivo principal destes programas de gestão da paisagem tem a ver essencialmente com a reconversão e gestão dos povoamentos florestais e de outras ocupações silvestres. O que se pretende é uma maior resiliência ao fogo e melhorar os serviços do ecossistema. No fundo, está-se a falar de revitalização do território e o incremento do seu rendimento. Por outro lado, é também dada prioridade à motivação e à mobilização dos proprietários para investir e gerir as suas propriedades rústicas numa lógica de gestão agrupada. Essencialmente, eles localizam-se e estão direcionados para os territórios vulneráveis, em que foram publicadas ou foram identificadas, no mínimo, mais de 40% do território encontra-se sobre estes territórios vulneráveis relativamente àquilo que é a perigosidade alta e muito alta ao incêndio rural. Estas áreas estão também direcionadas para áreas percorridas por grandes incêndios de 500 hectares. Atualmente, o ponto da situação, nós temos um plano de reordenamento da gestão da paisagem concluído, que é o de Serra de Monchiques e Silves, que foi publicado. Existem mais 5 em curso e a iniciar, estes 5 vão se iniciar em 2022, essencialmente nas zonas do Minho, do Norte e do Centro e também alguns no Sul, como seja o caso da Serra do Caldeirão. Falando um bocadinho daquilo que é as áreas integradas de gestão da paisagem, elas surgem como iniciativa do Estado e das autarquias locais, portanto estamos a falar muito em modelos de gestão ao nível dos municípios ou de uma escala mais reduzida. Também podem ser de iniciativa das organizações de produtores florestais, das cooperativas, dos órgãos de gestão de baldios, de algumas organizações não governamentais do ambiente e, obviamente, organismos de investimento coletivo. O maior número de áreas de gestão de paisagem localizam-se nos concelhos de Mação e Oliveira do Hospital. Atualmente estão 70 AIGPs constituídas, que envolvem cerca de 140 mil hectares. Da análise que nós pudemos fazer da incidência destas áreas integradas da paisagem em zonas de intervenção florestal, portanto, existem cerca de 40 ZIFs que estão incluídas em propostas da AIGP ou em AIGPs efetivamente já constituídas, o que, no fundo, dá um resultado, ou uma incidência de 26% da área da AIGP está sobreposta à área de zona de intervenção florestal e a área da ZIF integrada em área de gestão da paisagem com cerca de 38%. Só a título de exemplo, meramente exemplificativo, trago-vos aqui a proposta da AIGP da Vila do Rei, que tem como objetivo específico aumentar a produtividade agroflorestal, aumentar a rentabilidade dos proprietários, transformar a paisagem e aumentar, obviamente, a resiliência contra os incêndios rurais. Tem uma área aproximadamente 1000 hectares, essencialmente a ocupação é florestal, essencialmente pinheiro bravo e de eucalipto, e tem também outras ocupações, portanto as medidas vão estar essencialmente direcionadas para aquilo que é a sua ocupação principal.
Após esta publicação da AIGP, a atividade principal que vai ter que ser executada é o levantamento dos prédios rústicos e a identificação dos seus titulares. Portanto, estamos aqui a falar em operações de cadastro que incluem o registro predial e a validação da configuração geométrica da propriedade. Obviamente que isto tem que trazer a mobilização dos proprietários e dos prédios rústicos que estão, dos proprietários dos prédios rústicos que estão na área abrangida por AIGP. E depois vai-se passar àquilo que é a definição e a programação das operações integradas da gestão da paisagem, que estão muito alicerçadas naquilo que são os conteúdos do atual plano de gestão florestal, na medida em que estas operações vão dispensar aquilo que está previsto no plano de gestão florestal, ou vai dispensar a figura de plano de gestão florestal. Portanto, tudo aquilo que se pretende são objetivos em torno da reconversão da paisagem, incluindo as alterações das culturas e dos modelos de civicultura, e isto passa, obviamente, por ações de divulgação e comunicação junto daquilo que são os proprietários integrados nestas OIGPs. Como notas finais, é óbvio que não poderia deixar de dizer que tem que se dar continuidade, obviamente, ao apoio a modelos de gestão agrupada, naquilo que é a definição das políticas, quer nacionais, quer internacionais, nomeadamente as comunitárias, em termos daquilo que é a gestão florestal e uma gestão dos espaços como um todo, em termos agrupados. Evitar, obviamente, a dispersão de esforços e recursos, portanto, é muito mais simples e fácil falar com uma única entidade do que chegar a um conjunto de proprietários que por si só eles se encontram-se de forma dispersa. Valorizar aquilo que existe já atualmente no terreno e que está em curso, portanto as zonas de intervenção florestal, as entidades de gestão florestal, as futuras unidades de gestão florestal, no âmbito daquilo que são os programas públicos, nomeadamente aquilo que é o seu financiamento. Aproximar o Estado e as entidades gestoras e robustecer a sua coordenação. Desburocratizar o máximo possível, é também, penso que seria desejável e os organismos também têm as figuras a ser criadas também têm que ter essa preocupação e adaptar, obviamente, àquilo que são os modelos que o Estado tem em termos do simplex e daquilo que é a transformação digital. Adaptar os diferentes modelos às expectativas dos proprietários, portanto, um modelo pode não servir a todos os proprietários, portanto, no fundo, nós temos que sempre saber quem é o nosso interlocutor e adaptar, efetivamente, estes modelos que existem disponíveis aos vários interlocutores. Portanto, as florestas são pessoas, o agrupamento dos proprietários é essencial, essencialmente naquilo que é propriedade privada, e onde predomina o minifúndio, portanto estamos a falar essencialmente nas regiões norte e centro. Dar continuidade àquilo que é a prestação de apoio à proximidade dos proprietários florestais, de forma a reduzir aquilo que é o seu isolamento técnico-científico e económico da atividade florestal, e obviamente o que se pretende é conferir maiores poderes negociais destes proprietários para a evolução e desenvolvimento do setor florestal.